Boa tarde, meu povo! E aí, tudo bom? Tudo bem com vocês? Passando aqui para desejar uma ótima tarde para todos. E claro, finalizarmos aí o último tema, né, da unidade 1 do nosso livro de Geografia. Seguinte, semana passada eu passei um vídeo para vocês que abordou bem o conteúdo desse último tema. Eu espero que todos tenham assistido aí, pelo amor de Deus. Espero que todos tenham assistido. Era um vídeo bem curtinho e bem didático, né? Bem autoexplicativo, então não tem nem por que inventar desculpa de dizer que era um vídeo chato, né, e tal, e essas coisas, certo? Mas vamos reforçar um pouco o que esse último tema ele traz para nós, para o nosso entendimento, para que a gente junte tudo que nós vimos aí nessa unidade 1, né, sobre geopolítica, e o que isso tem a ver com o que nós estamos vivendo atualmente, né? Vocês podem ver aí que, se você lembra bem dos conceitos relacionados à geopolítica, a gente vai ver que estão bem em alta, né, atualmente. As relações aí entre os países estão, né, à flor da pele, como eu vejo muitos professores de geografia falando, né? Então, nosso tema 4, diplomacia e organizações multilaterais, ou como o professor da videoaula que eu passei para vocês na semana passada, ele denomina organizações supranacionais. Então, organizações multilaterais vai ser basicamente aí a mesma coisa, certo? O primeiro ponto aqui que deve nos chamar a atenção é essa primeira palavrinha, diplomacia. O que será diplomacia? Será que vocês sabem o que é diplomacia? Nada mais é do que a arte, a ciência de se relacionar internacionalmente, né? Então a gente pode observar que está totalmente relacionado à maneira como os países do mundo inteiro se relacionam entre si. E como a gente já vem debatendo, a gente já tem uma certa noção, a gente sabe que às vezes essa relação internacional ela não é tão pacífica, não é tão harmoniosa, não é tão equilibrada, né? Mas digamos que quem consegue se relacionar bem, que apresenta aquelas características que a gente já viu nas aulas anteriores, né, de ter influência, de ter poder, a gente vê que essa relação ela é bem mais recíproca, digamos assim. Então a diplomacia vai ser isso aí, tá? A ciência de se relacionar e a arte de se relacionar internacionalmente, né? E a gente vê aqui que bem no início já fala que essa diplomacia ela bem aplicada, né, ela acaba sendo um fator aí chave para a resolução de vários conflitos, tá? A resolução de vários problemas, né? Então, eu costumo sempre fazer aquela analogia, né? Essa questão de independência, de fazer analogia com a nossa casa. Então, a diplomacia vai ser também basicamente relacionada aí a essa analogia, né? Imagina aí que na nossa casa tem alguém que está ali mediando, está ali controlando ali os conflitos, tentando resolver da melhor maneira possível, né? E aí quando a gente não aceita bem essa maneira de resolver os problemas, a gente acaba tendo um outro problema, né? Então, isso voltando novamente para os países, como que vai interferir, como que vai influenciar? A gente acaba observando que se um determinado país não quer ter essa relação de reciprocidade, de respeitar que aquele país ele apresenta um maior poder, né, acaba sofrendo aí algumas retaliações, até mesmo complicações mais sérias, né, que a gente até vê que alguns países, para fazer essa mediação aí, essa resolução, acaba apelando para
o que ele tem de mais forte, mas não de uma maneira pacífica, né? Que aí a gente observa que alguns países possuem um arsenal militar bastante elevado, né? E aí a gente tem armas nucleares, armas químicas, armas biológicas, e isso acaba sendo determinante para que a resolução ela aconteça, porque nem todos os países detêm esse armamento, essa produção, né, dessa forma aí, certo? Então a gente vê que essa diplomacia ela tem a sua importância, né, para estar resolvendo aí, estar mediando, estar diminuindo a quantidade de conflitos que poderiam existir caso ela não fosse eficaz, certo? Então, dando prosseguimento aí no nosso conteúdo, né, no nosso tema 4, para a gente fechar nossa unidade 1, vocês vão ver as organizações multilaterais, organizações supranacionais, né, que são organizações que movimentam a participação de diversos países, né, ou que se envolvem e participam aí na resolução, nas decisões que vários países apresentam, né? Então, vocês estão vendo aí atualmente que muitas dessas organizações têm aparecido bastante no noticiário, né? A ONU, a OMS, né? Então, vocês estão vendo que essas organizações elas estão aí tentando resolver, solucionar ou minimizar os problemas que o mundo hoje tem vivido. Então, isso é um assunto bem atual para nós, né? Quem está acompanhando aí os noticiários, estão acompanhando aí as informações, né? Pode ver que muito tem se falado nessas organizações. E a gente acaba vendo que elas têm a sua importância, né? Tem uma importância muito grande com relação ao que nós estamos vivendo. É claro que se a gente voltar para os nossos assuntos geopolíticos, onde entram a questão dos interesses e tudo mais, né, a gente abre aí uma infinidade aí de ideias com relação a será que realmente é assim, será que isso está acontecendo dessa maneira e tudo mais, né? E a gente já vem falando sobre isso, né? Bastante. Na verdade, essa parte que vai estar mostrando essas organizações vai estar também mostrando a função que cada uma delas tem, né? Cada uma delas representa. E detalhe, essas organizações elas não mandam, elas recomendam, é diferente, tá? Diferente daqueles países que têm o poder, que têm a influência, tá? Então as organizações se juntam, decidem e recomendam para os outros países, certo? Mas claro, se vocês observarem quais países são os cabeças dessas organizações, faz a gente pensar que será que realmente estão decidindo o melhor, estão fazendo o certo, estão fazendo o errado? A gente fica nessa incógnita aí, a gente não chega numa certeza concreta, né? Mas isso não apaga de forma alguma a importância dessas organizações, porque imaginem só como seria o mundo hoje sem ter essa relação que a gente já vem debatendo, que a gente já vem falando, essa relação de poder, essa relação de influência, né? Então imagine como seria. Provavelmente o cenário seria bem diferente do que a gente está vendo hoje. Então elas têm sim a sua importância, né? Mas não só essas organizações que recomendam, que dizem o que pode ser feito para ajudar. A gente vê também que os países eles acabam se juntando, né, em blocos, em grupos, para ver se eles conseguem alcançar,
os objetivos, né? O objetivo econômico, o objetivo social, e isso acaba a gente vendo na questão dos blocos econômicos, né? Que unem justamente países que têm ali um mesmo ideal ou ideais em comum, que acabam facilitando justamente a diplomacia, acabam facilitando a relação que os países podem ter, sabendo que a gente tem vários países que, vamos dizer assim, não se cheiram um com os outros, né? Então a gente vai se juntar com quem o santo bate, para ver se contribui, para ver se ajuda de alguma forma no nosso desenvolvimento, né? Aí vai estar falando também sobre as organizações novamente. A gente vai ver quais são as principais, né? E qual o poder que essa organização principal, ou esse conselho, ou como a gente pode ver aqui, esse programa, né? Ele determina. Então a gente vai ver aí que vai ter muitas características, vai estar mostrando quais são esses principais, né? Se tratando da ONU, a Organização das Nações Unidas, a gente vê que quem tem um maior poder, né, que é considerado o órgão máximo das Nações Unidas e que é responsável pela manutenção da paz, é justamente o Conselho de Segurança, né, que tem total relação com a paz, né? Tanto é que por que a gente fica nessas dúvidas, né? Porque se tem essas organizações que foram criadas para manter a paz, por que ainda existe tanto conflito, existe tantas pessoas tendo que sair dos seus países, ir para outros, né? Por isso que a gente fica sempre nessa incerteza. Mas aí eu volto a pontuar. Imagine se não existissem essas organizações. Imagine um mundo sem essas organizações que mediam, que tentam controlar, que tentam manter os lugares em paz e o mínimo de conflitos possível, né? Aí que seria muito mais complicado. Então, vocês vão ver que vai estar também contando um pouquinho da história aí dessas organizações que estão relacionadas à ONU, né? Desses fundos, desses programas. Então, vocês vão ver que vai estar só contando um pouquinho a história aí desses lugares, tá? Os países que são os cabeças, né, de chave aí para decidir, para votar, para determinar o que pode ser recomendado para um determinado lugar. Vocês podem observar lá na página 34, né, quais são os países, e a gente já sabendo um pouco dessa história, a gente vê que são países que lá no passado tiveram lá seus conflitos, né, mas que hoje isso está um pouco mais controlado, não está tão exagerado, né, ultrapassando os limites. Então a gente vê que de alguma forma essas organizações contribuíram aí para hoje esses países poderem sentar aí juntos, né, e decidirem o que é melhor para todos, certinho. Então, no mais era só isso. Na verdade, como eu já tinha iniciado com um outro vídeo na aula passada, hoje era só para dar uma reforçada, né, no que a gente já tinha visto. Assim a gente encerra a nossa unidade 1. Claro que a gente ainda tem a unidade 2 para trabalhar. E na próxima semana a gente volta, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o joinha. Brincadeira. E no mais é isso, gente. Boa tarde, tá? Se cuidem aí. Fiquem em casa. Sigam as recomendações médicas aí, tá? As recomendações da OMS, Organização Mundial da Saúde. Beleza? E vamos se cuidar, porque logo logo a gente volta. E volta com tudo. Falou!